Vamos explorar agora por que a prisão ADX Florence, nos Estados Unidos, é considerada o lugar mais inóspito da Terra. Um local tão brutal que muitos prefeririam o inferno do que viver lá. Inclusive Joaquim El Chapo Guzmán, um dos criminosos mais perigosos e conhecidos do mundo. Número 1. O pesadelo diário de El Chapo na solitária. Na prisão ADX Florence, localizada nas montanhas rochosas do Colorado, os detentos vivem sob um regime extremo de confinamento. Todos os dias, sem exceção, cada preso passa nada menos do que 23 horas completamente isolado em uma cela minúscula feita de concreto sólido. Durante a única hora diária em que são autorizados a sair da cela, eles ainda precisam permanecer com os tornozelos acorrentados. A construção da cela foi planejada de forma que o preso jamais veja o mundo exterior. Nem árvores, nem ruas, nem pessoas, nem mesmo o horizonte. Se você assistiu a Prison Break e acha que sair de uma prisão de segurança máxima é só questão de inteligência, saiba que nem mesmo um personagem como Michael Scofield conseguiria escapar da ADX. Lá dentro, escapar não é apenas difícil, é praticamente impossível. E a segurança não se limita apenas aos muros altos, ela se estende muito além, com sistemas eletrônicos, sensores e vigilância constante. É um verdadeiro labirinto da tortura psicológica. Número 2. A trajetória que levou El Chapo até a prisão mais segura do mundo. El Chapo nasceu no interior do México, em uma pequena cidade chamada Badiraguato, localizada no estado de Sinaloa. Seu nome verdadeiro é Joaquim Arquivaldo Guzmán Loera. Sobre sua data de nascimento, há divergências. Algumas fontes afirmam que ele nasceu em 25 de dezembro, enquanto outras registram o dia 4 de abril de 1957. Desde muito cedo, enfrentou uma vida marcada pela pobreza extrema e por uma convivência difícil com o pai. Um homem violento que também estava envolvido com o narcotráfico. Quando ainda era adolescente, foi expulso de casa e precisou se virar sozinho. Sem opções de trabalho em sua cidade natal e cercado por uma cultura dominada pelo tráfico de drogas, El Chapo acabou se envolvendo no mesmo ramo. Aos 15 anos de idade, ele já cultivava e comercializava sua própria plantação de maconha, mergulhando de vez no submundo do crime. Número 3. O início da vida no crime organizado. Foi durante essa juventude atribulada que Joaquim ganhou o apelido que o mundo inteiro conhece, El Chapo, que em espanhol significa baixinho, por causa de sua estatura de apenas 1,67 m. Apesar da aparência inofensiva, ele logo mostrou ser alguém extremamente perigoso. No final da década de 1970, El Chapo começou a atuar de forma mais intensa no crime organizado, trabalhando para o traficante Héctor Palma, conhecido como El Güero, que significa loiro. Sua principal função era supervisionar o transporte de grandes quantidades de drogas dentro do estado de Sinaloa até a fronteira com os Estados Unidos. Desde essa época, ele demonstrava ser ambicioso, impiedoso e calculista. Era conhecido por punir com extrema violência qualquer atraso na entrega das drogas. Há relatos de que, em certas ocasiões, El Chapo atirava na cabeça de seus próprios aliados que cometiam falhas graves, mostrando que não perdoava erros. Número 4. A ascensão meteórica dentro do cartel de Guadalajara. Nos anos iniciais da década de 1980, El Chapo conseguiu um cargo de confiança dentro do cartel de Guadalajara, que naquela época era comandado por Miguel Ángel Félix Gallardo, também chamado de El Padrino, o Padrinho. Gallardo era o traficante mais poderoso do México, e El Chapo foi nomeado responsável pela logística do cartel. Ele coordenava os embarques de cocaína que vinham da Colômbia para o território mexicano, usando rotas complexas e estratégias inovadoras. Sua fama de durão e sua capacidade de liderança o tornaram uma peça essencial dentro da organização. No entanto, em 1989, Gallardo foi preso sob a acusação de envolvimento no assassinato de um agente da DEA, Drug Enforcement Administration, o que causou um grande abalo na estrutura do cartel. Com a queda do líder, o cartel se fragmentou e El Chapo, junto a outros membros, fundou o cartel de Sinaloa. Número 5. A construção de um império internacional das drogas. Após o colapso de vários cartéis colombianos, El Chapo enxergou uma oportunidade de ouro para expandir seus negócios e aumentar seu poder. Com criatividade e ousadia, ele encontrou formas inusitadas de contrabandear drogas,
Escondia cocaína em extintores de incêndio e até mesmo em latas de pimenta com rótulos falsificados. O cartel também passou a fabricar e distribuir outras drogas, como metanfetamina, heroína, êxtase e maconha. Em pouco tempo, o cartel de Sinaloa se tornou uma força dominante no narcotráfico global. Ele operava em mais de 50 países e em todos os 5 continentes, tornando-se a organização criminosa mais poderosa e lucrativa do planeta. Mas junto com o crescimento da operação, vieram também maiores riscos e inimigos. Número 6. O massacre no aeroporto e a entrada nos holofotes. No dia 24 de maio de 1993, um tiroteio chocou o México e o mundo. Ocorreu no estacionamento do aeroporto Miguel Hidalgo, em Guadalajara. Múltiplas pessoas foram mortas, incluindo um importante membro da Igreja Católica, o cardeal Juan Jesus Posadas Ocampo. Os responsáveis pelo ataque seriam membros do cartel rival de Tijuana, liderado pelos irmãos Arellano Félix. Eles estavam à procura de El Chapo e acreditavam que ele estaria naquele aeroporto. Ao avistarem um carro branco do modelo Grand Marquis, abriram fogo, pensando que era o veículo de Guzmán. No entanto, quem estava dentro do carro era o cardeal, vestido com sua batina clerical. Ele foi atingido por 14 tiros a queima-roupa. El Chapo também estava nas proximidades com seus seguranças e fugiu assim que o tiroteio começou. A tragédia resultou em 7 mortos e fez com que o nome de El Chapo ganhasse as manchetes internacionais. Número 7. A fuga para a Guatemala e a primeira captura de El Chapo. Após o assassinato do cardeal Posadas Ocampo e a enorme comoção que o caso causou na mídia mexicana e internacional, as autoridades decidiram intensificar a perseguição aos envolvidos. O governo mexicano ofereceu uma recompensa de 15 milhões de pesos pela captura dos irmãos Benjamín e Javier Arellano Félix, líderes do cartel rival, e também por El Chapo e seu antigo aliado Héctor Luis Palma. Sentindo-se acuado e sabendo que o cerco estava se fechando, El Chapo fugiu para a Guatemala. Lá passou a usar um nome falso, José Luiz Ramírez. Apesar da mudança de identidade e do novo esconderijo, sua fama o precedia. E não demorou muito para que as autoridades guatemaltecas também começassem a investigar sua presença no país. Em 9 de junho de 1993, ele foi capturado perto da fronteira com o México, junto com sua suposta amante Maria del Rocio del Villar Becerra e mais 4 companheiros. Imediatamente, foi entregue ao governo mexicano, que o levou para o presídio de Almoloya de Juárez, conhecido como Altiplano, uma das prisões de segurança máxima mais conhecidas do país. Número 8. O interrogatório, as confissões e os primeiros dias atrás das grades. Assim que chegou ao presídio de Altiplano, El Chapo foi apresentado à imprensa como um troféu da justiça. Durante os interrogatórios, ele confessou ter estado no aeroporto no momento do tiroteio que matou o cardeal e disse ter visto integrantes do cartel rival, os Arellano Félix, no local. Alegou que fugiu da cena pegando um táxi e, nos dias seguintes, viajou de carro até a fronteira mexicana com a Guatemala, onde foi preso. No dia seguinte à sua captura, em 10 de junho de 1993, ele apareceu diante dos repórteres vestindo o uniforme da prisão sob uma chuva fina. Respondeu às perguntas de forma breve, negando envolvimento direto com armas ou com o crime e dizendo que apenas plantava milho e feijão. Apesar de suas palavras, os fatos diziam o contrário. Poucos dias depois, autoridades de El Salvador interceptaram um grande carregamento de cocaína ligado ao cartel de Sinaloa, conectando ainda mais El Chapo a uma rede internacional de tráfico. Número 9. A vida de luxo e privilégios dentro da prisão. Ao contrário do que se poderia imaginar para um detento de alta periculosidade, El Chapo não viveu uma rotina dura na prisão. Na verdade, sua estadia foi marcada por regalias, mordomias e um estilo de vida que em pouco se parecia com o de um prisioneiro comum. Segundo relatos da jornalista mexicana Anabel Hernández, em seu livro Emma e as Outras Senhoras do Narco, El Chapo e seu aliado Palma Salazar conseguiam manter relações sexuais com prostitutas que eram levadas até a prisão. Quando não podiam mais contar com essas visitas externas, passaram a subornar funcionárias do sistema prisional, como enfermeiras, cozinheiras e faxineiras. Além disso, faziam pedidos de comida de alto padrão, refeições sofisticadas, trazidas de fora e até recebiam remessas regulares de Viagra. Todos esses luxos eram sustentados por propinas e por um fluxo constante de dinheiro,
enviado por seu primo, o também temido traficante Arturo Beltrán Leiva. Enquanto outros presos enfrentavam a dureza do sistema penitenciário, El Chapo parecia ter transformado a prisão em uma extensão do seu império. Número 10. A primeira grande fuga e o medo da extradição. Mas a vida confortável de El Chapo estava com os dias contados. No ano de 2001, começou a circular entre os presos a notícia de que México e Estados Unidos estavam firmando um acordo de extradição. Sabendo que, se fosse enviado aos Estados Unidos, jamais teria qualquer privilégio ou chance de subornar funcionários, El Chapo decidiu agir. Elaborou um plano detalhado de fuga. No dia 19 de janeiro de 2001, ele simplesmente desapareceu da prisão de Puente Grande. Algumas versões afirmam que ele saiu escondido em um carrinho de lavanderia. Outras dizem que simplesmente caminhou pelos corredores, com a ajuda de funcionários corrompidos. O fato é que ele conseguiu escapar e permaneceu foragido por mais de uma década. Seu desaparecimento escancarou a corrupção dentro do sistema penitenciário mexicano e aumentou ainda mais sua lenda como um dos criminosos mais escorregadios da história moderna. Número 11. El Chapo se torna celebridade internacional do crime. Durante o período em que ficou foragido, El Chapo passou de chefe do tráfico a ícone pop do crime organizado. Em 2009, a revista Forbes incluiu seu nome na lista das pessoas mais ricas do mundo. Ele apareceu na posição número 7001, com uma fortuna estimada em US$ 1 bilhão. No mesmo ano, também foi listado como uma das 41 pessoas mais poderosas do planeta. A decisão da revista gerou críticas dentro e fora dos Estados Unidos, mas não foi a primeira vez que a Forbes incluiu traficantes em suas listas. Pablo Escobar já havia sido citado anos antes. No México, o número 7001 virou uma espécie de código. Jovens passaram a usar a cifra nas redes sociais em referência ao traficante. A mitologia ao redor do nome El Chapo só crescia. Número 12. Recaptura. Nova fuga espetacular e a engenharia de um túnel. Em 2014, depois de anos de perseguição, as autoridades mexicanas finalmente conseguiram capturar El Chapo novamente. Ele foi enviado de volta ao Presídio de Segurança Máxima de Altiplano. No entanto, como da primeira vez, ele não permaneceu por muito tempo preso. No dia 11 de julho de 2015, realizou uma das fugas mais ousadas e cinematográficas de todos os tempos. Um túnel subterrâneo de 1,5 km de extensão foi escavado do banheiro de sua cela até uma casa em construção fora da prisão. O túnel era equipado com iluminação, ventilação e até trilhos para movimentar uma motocicleta adaptada. A engenharia envolvida na operação impressionou até os especialistas em segurança. El Chapo fugiu pela segunda vez e passou mais 6 meses foragido, até ser capturado novamente. Era o prenúncio do que ele mais temia: a extradição. Número 13. O julgamento nos Estados Unidos e a sentença definitiva. Depois da nova recaptura, o governo mexicano finalmente decidiu extraditar El Chapo para os Estados Unidos. A extradição foi realizada em 2017. O julgamento aconteceu em Nova York, em uma corte federal. Em 2019, ele foi considerado culpado por dezenas de acusações, incluindo tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, sequestro, assassinato e liderança de organização criminosa. A sentença foi exemplar: prisão perpétua mais 30 anos adicionais. As autoridades americanas sabiam de seu histórico de fugas e tomaram todas as precauções possíveis. El Chapo foi enviado imediatamente para o local mais seguro dos Estados Unidos, a ADX Florence, conhecida como a Alcatraz das Montanhas Rochosas. Lá, até hoje, ele cumpre sua pena, isolado e sem qualquer chance de escapar. Número 14. O que torna a prisão ADX Florence tão temida: a Penitenciária Administrativa de Segurança Máxima dos Estados Unidos, mais conhecida como ADX Florence, ou informalmente como Alcatraz das Montanhas Rochosas, é considerada a prisão mais segura e impenetrável do país, e possivelmente do mundo. Localizada em uma área remota no estado do Colorado, mais precisamente no condado de Fremont, ela é operada diretamente pelo Bureau Federal de Prisões, uma divisão do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Inaugurada no ano de 1994, a ADX foi criada com um único propósito: abrigar os prisioneiros mais violentos, perigosos e incontroláveis do sistema penitenciário federal americano. Lá são confinados indivíduos que demonstraram comportamento extremamente agressivo contra funcionários ou outros presos em outras unidades.
A estrutura e o regime da ADX foram planejados para oferecer um nível de controle ainda maior que o das prisões de segurança máxima convencionais. Cada aspecto da prisão, desde a arquitetura até os protocolos de segurança, foi pensado para impedir qualquer possibilidade de fuga, motim ou contato entre os detentos. Por isso, muitos afirmam que estar lá é como viver uma espécie de morte em vida. Número 15. As celas e o isolamento extremo dos prisioneiros. A maior parte do complexo da ADX Florence está acima do nível do solo, mas existe um corredor subterrâneo que conecta os blocos de celas à área da recepção. Cada cela foi projetada de maneira precisa para garantir o isolamento quase total do prisioneiro. As celas são pequenas e feitas quase inteiramente de concreto. A cama, o banco e a mesa são esculpidos diretamente no chão. Há um chuveiro com timer automático que limita o tempo de uso e evita enchentes, e uma privada com sistema que se fecha automaticamente caso seja entupida. Não há torneiras convencionais. Tudo é feito para impedir que objetos possam ser usados como armas. Um espelho de aço polido, fixado na parede, substitui os espelhos tradicionais. A iluminação é elétrica e só pode ser controlada remotamente pelos funcionários da prisão. Cada cela também pode conter uma televisão e um rádio, mas os conteúdos são estritamente limitados a programações religiosas, educacionais ou recreativas previamente aprovadas. Um detalhe importante: as janelas são minúsculas, em forma de fendas inclinadas para cima, permitindo ao preso ver apenas o céu. Isso foi feito propositalmente para que os detentos nunca saibam exatamente onde estão localizados dentro do complexo, dificultando qualquer planejamento de fuga. Número 16. O pátio de exercícios e a rotina diária dos presos. Na ADX, o que chamam de área de exercícios se parece mais com uma cela externa de concreto. É um espaço cercado por muros altos, semelhante a uma piscina vazia, onde o preso pode caminhar sozinho por apenas 1 hora ao dia, com exceção de casos mais severos, onde nem esse tempo é permitido. O local é tão limitado que permite no máximo 10 passos em linha reta ou 31 passos em círculos. Não há interação com outros presos. A alimentação também segue um protocolo rígido. Não existe refeitório. Todas as refeições são preparadas fora do bloco de celas e entregues individualmente por agentes penitenciários, diretamente na cela, por meio de uma pequena abertura na porta de aço. Há um programa especial de 3 anos para que os prisioneiros passem por um processo lento e controlado de reintegração. No primeiro ano, o preso fica isolado quase o tempo todo. Apenas no terceiro ano, com comportamento exemplar, ele pode passar parte do dia fora da cela, interagir com outros presos e até fazer refeições em uma área comum, mas isso é raro e rigorosamente vigiado. Número 17. Os programas de educação, recreação e reabilitação. Apesar da rigidez extrema do regime, a ADX oferece, teoricamente, algumas oportunidades de educação e atividades recreativas aos detentos. Os presos que demonstram interesse podem participar de programas educacionais básicos, como alfabetização e equivalência do ensino médio, GED, além de cursos de educação continuada, inglês como segunda língua e programas de treinamento vocacional. Existe até um curso de orientação parental para aqueles que têm filhos. No quesito recreação, são oferecidas atividades físicas simples e orientações de bem-estar. Há também espaço para atividades manuais, como trabalhos com papel ou artesanato. Contudo, na prática, a maioria desses programas é extremamente limitada, já que os presos permanecem confinados em suas celas por 23 horas por dia. Eles têm direito a apenas 5 horas semanais de recreação fora da cela. Mesmo as atividades mais simples são monitoradas de forma intensa e acontecem muitas vezes individualmente. A ideia é manter o detento mentalmente ocupado, mas sem jamais abrir margem para risco de agressão, planejamento de fuga ou contato excessivo com outros internos. Número 18. O sistema de segurança mais avançado do mundo. O que realmente faz da ADX Florence um verdadeiro bunker penitenciário não é apenas sua arquitetura impenetrável ou seu regime de isolamento extremo, mas sim seu complexo sistema de segurança, considerado um dos mais modernos e rigorosos já implementados. A penitenciária conta com aproximadamente 1.400 portas de aço que podem ser controladas eletronicamente a partir da central de segurança. Cada corredor, cada cela, cada canto da prisão
É monitorado 24 horas por dia por câmeras e sensores de movimento. Se houver qualquer indício de tentativa de fuga ou revolta, os agentes podem acionar um botão de emergência que bloqueia instantaneamente todas as portas da unidade. Fora dos muros da prisão, há cercas com 12 metros de altura cobertas de arame farpado e sensores de pressão no chão. Guardas fortemente armados patrulham a área constantemente. E se isso ainda não bastasse, cães treinados e até lasers fazem parte do sistema de vigilância perimetral. É um ambiente onde a menor falha ou distração é virtualmente impossível. Até hoje, ninguém conseguiu escapar da ADX Florence, e as autoridades fazem questão de manter esse recorde. Número 19. Os níveis de segurança dentro da ADX Florence. Embora a ADX Florence seja, por definição, uma prisão de segurança máxima, ela é dividida internamente em diferentes níveis de confinamento e segurança, cada um com sua função específica. Os detentos são alocados em 6 diferentes unidades: população geral, unidade de segurança especial, unidade de segurança máxima, conhecida como controle, unidade intermediária, unidade de transição e a temida faixa 13. A faixa 13 abriga apenas 4 celas e é destinada aos prisioneiros considerados os mais perigosos e incontroláveis de todo o sistema. A unidade de controle, por sua vez, é usada para manter aqueles que já cometeram atos violentos contra funcionários ou outros detentos em outras prisões federais. A unidade de segurança especial é voltada para prisioneiros ligados a organizações terroristas ou sob medidas administrativas especiais. Essa categorização permite que a prisão aplique punições, isolamento e vigilância de maneira personalizada e estratégica, dificultando ainda mais qualquer tipo de organização ou revolta entre os presos. Número 20. Os efeitos psicológicos devastadores da solitária. Embora o sistema da ADX tenha sido criado com a intenção de manter o controle total sobre os presos mais violentos, os efeitos psicológicos desse tipo de confinamento são profundamente destrutivos. Médicos, psicólogos e até ex-presidiários relatam que o isolamento extremo pode causar colapsos mentais severos. A privação sensorial constante, a ausência de contato humano e o silêncio absoluto afetam diretamente o cérebro. Um relatório da Anistia Internacional publicado em 2014 revelou que os presos da ADX frequentemente passam dias inteiros sem ouvir uma única palavra dirigida a eles. Os sintomas comuns são depressão profunda, crises de ansiedade, alucinações auditivas e visuais, surtos psicóticos e até automutilação. Um caso emblemático é o de Jack Powers, um ex-detento condenado por roubo e que havia fugido de outra prisão antes de ser transferido para a ADX. Durante seu tempo na solitária, ele entrou em colapso mental. Arrancou partes das próprias orelhas, mordeu e arrancou um dedo e chegou a bater a cabeça contra a parede para abrir um ferimento e injetar bactérias diretamente no cérebro. Esses casos mostram que, para muitos, a ADX é de fato um lugar pior do que a morte. Número 21. As cartas escritas por El Chapo dentro da prisão. Mesmo isolado do mundo, privado de contato com os filhos e de qualquer conforto humano, El Chapo continua tentando se comunicar. Recentemente, escreveu uma carta de próprio punho, em espanhol, com o endereço remetente diretamente da cela da ADX Florence. Ele colou 2 selos com a insígnia do Coração Púrpura, honraria americana concedida a militares feridos em combate, como uma tentativa de atrair a atenção das autoridades. A carta foi endereçada ao juiz federal Brian Cogan, da Corte Distrital do Leste de Nova York, o mesmo que presidiu seu julgamento. Na correspondência, El Chapo começa se desculpando. Perdão por incomodar novamente. Em seguida, ele faz um pedido emocional. Quer autorização para que sua esposa, Emma Coronel, ex-rainha de beleza e mãe de suas filhas, possa visitá-lo. Emma atualmente reside na Califórnia e, devido às regras rígidas da ADX, só poderia vê-lo com autorização judicial. Na mesma carta, Guzmán também menciona que sente muita falta das filhas e pede que elas possam visitá-lo durante as férias escolares, quando não tem compromissos acadêmicos. Por fim, El Chapo solicita ao juiz a permissão para realizar 2 ligações por mês, com duração de 15 minutos cada, como forma de manter o mínimo de contato humano com a família. Apesar do tom humilde e pessoal da carta,
As autoridades americanas continuam preocupadas com uma possível nova tentativa de fuga, ainda que, até hoje, ninguém jamais tenha conseguido escapar da ADX. A reputação de Guzmán como mestre das fugas impede que qualquer flexibilidade seja concedida facilmente. A ADX Florence não é só um lugar feito para punir, é um lugar feito para apagar. Para muitos, é justiça. Para outros, é uma tortura. Mas uma coisa é certa, ali dentro, até reis do crime como El Chapo descobrem o verdadeiro significado de estar sozinho. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!